E amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Para ir direto ao YouTube, você pode ir também ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Vamos à liturgia referente ao dia 24 de julho de 2025, quinta-feira, 16ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. Neste dia, a cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa à escolha. O presidente da celebração da palavra ou celebração eucarística pode optar por celebrar em memória a São Charbel Macluf, presbítero, ou seja, sacerdote. É uma memória facultativa. Nesse caso, a cor é branca. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos do 1º ao 2º, 9 ao 11, 16 ao 20b. No dia em que se cumpriam 3 meses da saída do Egito, Israel chegou ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou ali suas tendas defronte da montanha. E o Senhor falou a Moisés: virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia sempre em ti. Tendo Moisés transmitido ao Senhor as palavras do povo, o Senhor lhe disse: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Eles devem lavar as suas vestes e estar prontos para o 3º dia, pois nesse dia o Senhor descerá diante de todo o povo sobre a montanha do Sinai. Quando chegou o 3º dia, ao raiar da manhã, houve trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha, e um fortíssimo som de trombetas se fez ouvir. No acampamento o povo se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e eles pararam ao pé da montanha. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor descera sobre ele em meio ao fogo. A fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o salmo que está no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 52, 53, 54, 55, 56 a 57, refrão 52b. Vamos a vós louvor, honra e glória eternamente. Esse é o refrão que vamos repetir aqui. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, Senhor Deus, de nosso país. Retificando. Sede bendito, Senhor Deus, de nossos pais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refugia a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono
de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor, glorificai-o. A ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. Repitamos, a vós louvor, honra e glória eternamente. Agora nós vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Vamos fazer a leitura. Primeiro, vamos recepcioná-lo, né, com a aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre as leituras aqui no livro da revista Liturgia Diária. Vejamos o que tem de explicação aqui. Bem, na Bíblia, a montanha é o lugar em que o Senhor se revela. Subir ao monte pode significar o itinerário espiritual que toda pessoa necessita percorrer rumo à fonte da liberdade e da vida. Entremos nesse processo de conversão, acolhendo e celebrando os mistérios de Deus e de seu reino. A Jesus não falta disposição nem criatividade para anunciar a boa nova. Uma parte do povo é que nem sempre tem coração aberto para acolher sua mensagem
sair do comodismo e ir ao encontro dos desígnios de Deus. É uma explicação que não diz muito para os leigos, pessoas que não têm o entendimento completo da palavra. Vamos ver aqui no livro Deus Conosco. Há muitas tentativas de explicar a resposta de Jesus sobre a questão das parábolas, né? Parece certo que usava parábolas e comparações porque esse era o jeito mais comum de ensinar. Queria ser compreendido, mas também queria respeitar a liberdade de seus ouvintes. Queria ser compreendido pelos que o ouviam com boa vontade, dispostos a mudar de vida, pelos que não confiavam em si mesmos, mas procuravam a Deus. Nossa fé é numa pessoa, Jesus, e não numa teoria ou filosofia. Bonita interpretação aqui para nós, mas tem mais. Vamos ver o que diz o livro Dia a Dia com o Evangelho sobre Mateus capítulo 13, versículos do 10º ao 17. Aqui tem a seguinte explicação. O coração deste povo ficou insensível. Esta citação de Isaías parece resumir a passagem evangélica que estamos meditando. Jesus a utiliza para mostrar como as multidões, os de fora, não têm as disposições necessárias para compreender sua mensagem e menos ainda para aderir à proposta do reino de Deus. Muitos estão ao redor de Jesus por mera curiosidade, para verem seus prodígios, seus milagres, ou por outros interesses, menos pela vontade firme de tornar-se discípulo de Jesus, correspondem ao terreno pedregoso, que não oferece condição para a semente, a palavra, penetrar e produzir frutos. Olhando para essa multidão, o que Jesus percebe é uma rejeição à sua pessoa. Por isso, continua investindo no grupo escolhido, os apóstolos, aos quais é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Agora vamos aos santos do dia. O santo principal deste dia é São Charbel Makhlouf, presbítero, ou seja, sacerdote, faleceu em 1898. Foi sacerdote da ordem dos maronitas, levou uma vida de suma austeridade, jejum e oração. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Charbel era sacerdote da ordem maronita libanesa, que em busca de uma vida de solidão austera e uma perfeição superior, retirou-se do mosteiro de Anaia, no Líbano, para uma ermida, onde serviu a Deus dia e noite, em suprema sobriedade de vida, com jejuns e orações. Sua fama está ligada aos numerosos milagres atribuídos a ele após a sua morte. O nome dele era Youssef Anton Makhlouf, nome de registro. Nasceu na aldeia de Bega Kafra, no Líbano, em 1828, provavelmente em 8 de maio, numa família de camponeses. Ele morava com seus 4 irmãos numa aldeia. Sua infância terminou cedo, pois seu pai morreu quando ele tinha apenas 3 anos. E sua mãe se casou novamente com um homem piedoso que se tornou padre, segundo o costume da Igreja Oriental. Teve que ajudar a família como pastor apenas aos 10 anos de idade. Porém, passava todo o tempo livre rezando numa caverna, um destino de peregrinações hoje chamada de Gruta do Santo. Em uma noite, ele ouviu a voz do Senhor Jesus a chamá-lo.
Em 1851, ele tinha 23 anos. Em poucos meses, tornou-se monge da ordem maronita libanesa e mudou seu nome para Charbel, que em siríaco significa história de Deus. Estudou teologia e cuidou dos pobres e doentes em obediência às missões que lhe foram confiadas, incluindo o trabalho no campo. Em 1875, Frei Charbel foi viver de acordo com a regra dos eremitas da ordem maronita, que previa monges divididos em pequenas comunidades de até 3. Foi como um segundo nascimento. Pôde trabalhar, rezar, observar, penitenciar-se, jejuar, silenciar-se. Vivia numa cela pobre, da qual saía apenas para celebrar a missa, ou quando lhe ordenavam. Foi no Natal, durante a missa, que sentiu-se mal no momento da elevação. Depois de uma agonia de 8 dias, em que os outros monges o ouviram rezar, e ele continuava a observar a regra, recusando, por exemplo, alimentos mais nutritivos, aconteceu o falecimento em 1898. Maravilhas começaram a acontecer. Muitos monges viram o túmulo do Frei Charbel iluminado por luzes não naturais durante a noite. Um dia o túmulo foi aberto, seu corpo foi encontrado e estava intacto, com a temperatura corporal de um ser vivo. E isso acontecera mais 2 vezes, quando foi aberto novamente, porque o corpo exalava uma mistura de sangue e água. No último reconhecimento, em 1950, seu rosto foi impresso num pano e muitas curas instantâneas ocorreram entre os presentes. Foi o Papa Paulo VI quem o beatificou e depois o canonizou. Assim o recorda São Paulo VI. Ele pode fazer-nos compreender, num mundo fascinado pelo conforto e riqueza, o grande valor da pobreza, da penitência, da ascese, para libertar a alma na sua ascensão a Deus. Agora, mais um santo. 24 de julho é dia de São Fantino, o Velho. Faleceu no século IV, cognominado de o taumaturgo, o milagreiro, né, que faz milagre, que intercede a Deus por milagres. Ele operou numerosos prodígios. Isso aconteceu em Tauriana, na Itália. Santa do dia 24 de julho, Santa Cristina, mártir do século IV. Santa do dia 24 de julho, Santa Eufrásia, virgem do século V. Procedendo de uma nobre família de senadores, Eufrásia retirou-se a levar uma vida eremítica. Ela foi para o deserto de Tebaida, no Egito. Santos do dia 24 de julho, São Boris e São Gleb, mártires. Faleceram em 1015. Foram filhos de São Vladimir, grão-príncipe de Kiev. Preferiram a morte a se oporem pela força ao seu irmão Sviatoporik. Santo do dia 24 de julho, São Balduíno. Foi abade, faleceu em 1140. Foi discípulo de São Bernardo, no mosteiro de Claraval. Fundou em Riet, na Itália, o convento de São Mateus. Santa do dia 24 de julho, Santa Cunegundes, religiosa, faleceu em 1293. Filha dos reis da Hungria, casada com o príncipe de Cracóvia, Polônia. Viveram ambos em perfeita castidade. Após a morte do esposo, Cunegundes fez-se religiosa clarissa no mosteiro por ela fundado em Stari Sax. Olha que história bonita, né? De Santa Cunegundes. Santa Cunegundes, rogai por mim, rogai por nós.
São José Fernandes é santo do dia 24 de julho. Foi presbítero, ou seja, sacerdote e mártir. Faleceu em 1838. José Fernandes foi missionário dominicano decapitado no tempo do imperador Minh em Nanjing, no país chamado Vietnã, continente da Ásia. Bem-aventurada do dia 24 de julho é a beata Luísa Religiosa, morreu em 1503. Foi filha do beato Amadeu, duque de Saboia. Casou-se com Hugo, príncipe de Chalon. Enviuvou-se, ainda jovem, abandonou as honras e riquezas mundanas e fez-se clarissa da Reforma de Santa Coleta. Bem-aventurada do dia 24 de julho, beata Maria Mercedes Prat, virgem e mártir. Faleceu em 1936, foi fuzilada, gente, olha a história. Foi fuzilada durante a Guerra Civil Espanhola. E isso aconteceu somente por causa da sua condição de religiosa cristã católica. Santa do dia 24 de julho, agora uma história maior de Santa Cristina. Eu já falei sobre ela, mas agora uma biografia um pouco maior para entendermos da sua vida com mais profundidade. Santa Cristina foi mártir do século IV, de acordo com o site a12.com. Cristina nasceu em Toscana, na Itália, perto do lago de Bolsena, no ano 288 d.C. Com apenas 12 anos, morreu mártir. Olha, uma menina, hein? No ano 300 d.C. Era filha de Urbano, oficial do exército em Tir, na Etrúria, parte da Toscana. Urbano era rude de sentimentos e inimigo dos cristãos. Em sua própria casa, muitas vezes, os cristãos eram submetidos a interrogatórios humilhantes. Diante de tais cenas, Cristina se perguntava qual o motivo da serenidade e alegria dos cristãos, que ela já começava a admirar e venerar. A resposta lhe veio por uma escrava cristã que a preparou para o batismo. Urbano desconfiava que a filha se interessasse pela comunidade cristã. Deu-lhe ordem de prestar culto a ídolos, queimando incenso. A menina negou-se a isso. Interrogada pelo pai, Cristina respondeu: tolo é vosso medo, tola é vossa advertência diante de um Deus cego aos sofrimentos do povo, surdo ao clamor dos fracos. Eu não peço favores e não acendo uma vela. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, que nos enviou o seu Filho Jesus, a este sim apresento sacrifícios de verdade e amor. A severidade do pai aumentou, mas Cristina respondia a isso participando da celebração da Eucaristia e de outras reuniões dos cristãos, visitando os encarcerados, dando esmola aos pobres. Sua coragem e caridade fizeram-na vender as imagens de ídolos para adquirir bens em favor dos pobres. O pai ficou furioso, por isso Cristina foi chicoteada. Aos que lhe pediam que cedesse à vontade do pai, respondia: deixar a vida não me custa. Abandonar minha fé, isto nunca. Urbano prosseguiu na tortura. A filha amarrada foi lançada ao fogo. Conta a história que um anjo defendeu-a e as chamas não lhe queimaram. Ainda irado contra a filha, ordenou sua prisão. Então mandou amarrar uma pedra de moinho em seu pescoço e lançá-la ao lago. Conta-se que, após lançada às águas, olha o que aconteceu. A pedra de moinho veio à tona, não permitindo assim que Cristina se afogasse. A exaltação de Urbano foi tão grande que morreu de colapso. Esse pai malvado morreu de colapso.
Dio, sucessor de Urbano, também nada conseguiu de Cristina e por isso ordenou que fosse queimada viva. Segundo a história, o fogo não queimou a menina. Posta entre cobras, nenhuma a feriu. E tendo sua língua cortada, mesmo assim contou os louvores do Senhor Jesus Cristo. Então o juiz, enraivecido com os triunfos da jovem, ordenou sua morte a flechadas. Com isso, foi-lhe tirada a vida terrena e ela entrou na glória eterna. Santa Cristina, rogai por nós, rogai por mim. Que história de uma menina, né, que é santa e sofreu por Jesus. Santa Cristina, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do Universo, nosso Pai Celestial. Até na Terra, nosso pai físico, nossa mãe física, nos dá um não, quando percebem que é o melhor para o filho. Imagine Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, em sua glória, é o juízo final. Teremos corpos glorificados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou. Ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, não quebrou a parede. Comeu, bebeu. Não era fantasma, é um corpo diferente. Algo inenarrável, inefável, grandioso, inexprimível, inexpressável. Não cabe na nossa mente de ser indigno como somos, de vermes como somos. Nosso corpo, depois de enterrado, em pouco tempo, se transformará em vermes. Temos que admitir isso. Viemos do pó e para o pó voltaremos. Nossa alma será salva e nosso corpo será ressuscitado aí de forma gloriosa como a de Jesus. Será outra história, não estaremos mais sujeitos a esse tempo e esse espaço, como temos aqui hoje. Jesus mudou a aparência perante Maria Madalena, perante os discípulos de Emaús e até perante os próprios apóstolos na praia, quando faziam um peixe, assavam um peixe. Desapareceu num átimo de segundo quando abençoava a refeição com os discípulos de Emaús. Subiu ao céu. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar no juízo final e tivermos o corpo transfigurado, semelhante ao dele. Para isso, creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Criador, Filho, Redentor e Espírito Santo Santificador. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados diariamente, para não morrer em pecado grave. Pecado grave, pecado mortal, tira a salvação eterna. Então arrependa-se, seja humilde, não seja orgulhoso, como muitos são. Muitas pessoas parecem que não percebem. E o orgulho, o autoritarismo, a prepotência, tiram a salvação. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.